Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Impulsiona, o podcast da XC Soft, onde nós falamos sobre diversos temas relacionados ao universo da tecnologia e também ao universo de suas empresas. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo, inovação, novas tecnologias, novos negócios e todos os temas pertinentes ao crescimento e o desenvolvimento da sua empresa. E o nosso episódio de hoje é para falar sobre um tema muito importante. Eu nem digo especial, ele é muito importante para todos os provedores de internet do Brasil. Hoje nós vamos abordar o tema NFCom, ou a nota fiscal modelo 62, como nós chamamos aqui na XC, e todos vocês, provedores, já conhecem e já sabem. Para você que nunca ouviu falar na NFCom, ou nota fiscal de comunicação, é um documento fiscal eletrônico que é transmitido para registrar as operações de serviços de comunicação, como telefonia, internet e TV por assinatura. O objetivo é padronizar a emissão dessas notas de serviços, aumentando a transparência e melhorando, então, o controle e a fiscalização da arrecadação de impostos pelo governo e pelos estados e municípios. E hoje, como esse tema ele é muito importante e relevante, eu tenho 3 convidados muito especiais e 3 profissionais que são muito reconhecidos na área de telecom. Eu começo apresentando, então, a Cristina Gross, que é a nossa PM do módulo fiscal do IC Provedor. Cris, obrigado por estar aqui conosco, né? Satisfação, pessoal. Muito bom poder vir aqui falar para vocês mais um pouquinho sobre a NFCom, assunto que a gente já vem aí batendo na tecla há algum tempo, mas é importantíssimo a gente trazer esse assunto de novo a debate. Fico muito contente de estar aqui com grandes profissionais, como temos hoje o prazer de receber Fernando. Fernando Mangold. Então, Mangold, obrigado mais uma vez pela parceria de sempre, né? O Mangold é nosso parceiro aqui da XC há muito tempo e também vai discutir sobre NFCom conosco, o Mangold, que é sócio fundador da Mangold Assessoria Jurídica e especialista em direito empresarial, trabalha muito e quase que na totalidade do tempo focado em telecom, ampara aí algumas associações locais, regionais e nacionais. Mangold, obrigado. Boa tarde, obrigado Chico, obrigado Cris, pelo espaço, pelo tempo aqui, um assunto bem importante, a gente precisa explicar aqui para o cliente da XC, para o nosso cliente, o que está vindo aí em pouco tempo, né? Muito pouco tempo para a gente estar adequado. Tá aí pouco mais de 30 dias, né? E aqui na nossa tela, aqui o Paulo Vitor, pessoal, eu tirei ele das férias aí por uma hora e pouco. Paulo Vitor, obrigado. O Paulo Vitor, que é sócio fundador da Silva Vitor Faria e Ribeiro Advogados, bacharel em Direito, também trabalha, é pós-graduado em Direito Tributário, trabalha com assessoria de algumas associações, Abramult, Abrint, a Pronet, Rede Telesul. Paulo, muito obrigado aí pelo teu tempo e por disponibilizar um pouquinho aí das tuas férias para falar sobre esse tema aí que é tão importante no universo aí da telecom. Eu que agradeço aí pelo convite, é sempre um prazer estar falando de temas importantes para o segmento, para os provedores. A gente sabe que a XC é uma das maiores empresas aí de software, né, RPs para o sistema, para o mercado de provedores, e está aí agora trazendo um tema de extrema importância, que é a NFCom, que vai fazer vamos dizer, um reboliço aí no mercado, né, junto com outros temas tributários que estão vindo à tona aí, como reforma tributária e outros temas. Então, estamos aí à disposição para debater junto com excelentes profissionais, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Vamos iniciar, então, para dar um contexto geral da NFCom, porque partimos do pressuposto que todo mundo sabe, mas pode ser que alguma empresa de telecom ainda não tenha conhecimento disso tudo, mas enfim. O que é a NFCom e qual o objetivo dessa implementação desse novo formato de nota para o segmento de telecom? Bom, então vou começar aqui, né, pessoal? A NFCom é um modelo novo de documento fiscal, de cunho eletrônico, com transmissão instantânea. É um documento que vem substituir a 21 e 22 e traz um grande diferencial agora, né, que é a questão de ter a fatura atrelado ao documento fiscal. É importante a gente ter esse embasamento inicial sobre o que é e para que serve, justamente para a gente poder entrar num consenso de como trabalhar esse documento fiscal a partir de agora, né, pessoal?
Com a chegada da INFCON também, a gente perde aí alguns detalhes que antes eram feitos pelos provedores apresentados, né, como convênio 115, como obrigação acessória, deixa de existir em função da transmissão instantânea da 62. O objetivo é justamente consolidar toda a parte fiscal com a parte de faturamento dos serviços de telecom e de comunicação. Então, é importante, pessoal, vocês estarem muito atentos a todas as premissas que trouxe esse novo documento, como implementação de C-Class, modelos de cofaturamento e todas as especificações que tem aí, que são coisas que não estão no cotidiano de vocês, mas que a partir de agora farão parte. Mangold e Paulo, como é que está essa função da 62 aí nas associações, nos órgãos aí em que vocês estão transitando, e como que está a aderência e a visão de vocês em relação a essa migração, essa mudança aí já no dia 1º de outubro de 2025? 1º de novembro? 1º de novembro, perdão. Senão já teríamos que estar emitindo já. A gente enxerga que os clientes de maior porte nosso, eles já estão preparados, eles vêm se preparando há tempo, eles têm equipes para isso, tem gente estudando, gente organizando a casa. Os clientes de menor porte, os menores, eles estão ainda perdidos, não fizeram nada ou estão agora assistindo uma live, um webinar, um podcast para tentar entender, e isso é preocupante, né? Porque eles já têm vários SVAs, eles têm cliente que emite carnê ainda, né? Aquele cliente pequeno lá do interior, aquele provedor, e então isso é preocupante. A gente enxerga que tem pouca gente preparada para essa virada agora em novembro. A gente já tem um tom aí, né, de algumas fiscalizações, de alguns agentes conhecidos aí, que não estão vendo favorável uma prorrogação. Eu acho que a questão aqui é como que eu consigo ou devo fazer isso no menor tempo possível, né? Eu preciso imediatamente parar e olhar para isso, né? Como a gente vinha falando. O provedor pequeno, o dono do provedor, às vezes ele está lá no campo, né? Atendendo um cliente, um rompimento, instalando um acesso, e aqui a gente está dizendo, olha, para um pouquinho, vai lá para dentro, olha para esse negócio aqui, porque senão vai chegar no dia 1º de novembro, você não vai conseguir receber o dinheiro do seu cliente, né? E aí você vai ter um problema sério de caixa, não vai conseguir pagar o funcionário, e todas aquelas implicações. Então eu acho que é esse ponto aqui que a gente tem que tocar aqui, né? E aí, Paulo, como é que tá a visão aí no centro-oeste, aí no sudeste, aí onde vocês atuam também com maior presença? Então, a Silva Vitor, né, através da Abrint, representando a Abrint, ela participou do grupo de trabalho de formação da NFCON, né? A NFCON estava prevista para entrar em vigor em julho de 2024, originalmente. Então, não há mais possibilidade de prorrogação, né? Ou seja, já houve muita prorrogação, estava falando aí de mais de um ano de prorrogação, depois foi para abril de 2025, depois foi para julho. A gente acompanhou diretamente as discussões da NFCON e não vimos a participação efetiva do setor, além da Abrint, não tinha outra participação de um outro grande ISP, que a gente sabe que tem ISPs, né, que a gente chama de prestadores de pequeno porte, que tem uma relevância até bem relevante no sentido de tamanho, de crescimento, né, de assinantes. A gente não viu a participação efetiva de nenhum grande ISP, os pequenos e médios também. A gente viu a participação das grandes operadoras, tá? Elas já trabalhavam com um formato, vamos dizer assim, parecido, né? Porque apesar de não ter, né, esses mecanismos como Danficom, NFCON, como já existe hoje, elas já tinham faturas acopladas às notas fiscais, como acontecem, né? Então, o que a gente percebeu é que o mercado, né, que são os ISPs que precisavam estar mais presentes nessa discussão, onde quem encaminhou, né, a representante foi a Abrint, e as demais, né, ficaram, né, na expectativa do que ia acontecer, né? Agora, o que a gente está percebendo, e eu acho que a NFCON é uma evolução natural do que já aconteceu com outros tipos de documentos fiscais, né? A gente tem aí as notas fiscais eletrônicas, as DANFs, né, para circulação de mercadoria. Então, a NFCON acaba sendo uma evolução natural, o fisco querendo utilizar de instrumentos eletrônicos, né, tendo maior controle, né, da movimentação financeira
e fiscal, né, do provedor, das operadoras de telecomunicações. Então, eu acho que não há assim, nenhum prejuízo concreto ao setor, porque eu vejo que a gente não teria como fugir disso, né? Todos os outros mercados, mercado de circulação de mercadorias, outros mercados já passaram por essa transformação de nota fiscal, e a gente está falando de documentos como nota fiscal 21 e 22, modelo 21 e 22, são documentos muito antigos, né? São documentos que a gente está falando aí da época da Lei Candir, né? Ou seja, da Lei Complementar de 1996, então são documentos muito antigos. Então, acho que a gente está passando um processo natural, acho que deveria ter uma participação maior de outras empresas, né, nessa discussão, mas infelizmente não ocorreu, e agora não tem como adiar mais, né? Vamos lá. O Paulo trouxe um ponto que até é importante, eu vou puxar essa fala do Paulo para jogar aqui para nós discutirmos, né? Bom, é um documento antigo de 1996, então tem aí 29 anos, né? Então quase 30 anos. E o que está mudando agora, então, da 21 e 22 para a 62? O que muda não apenas na forma como se transmite, mas no contexto da nota fiscal mesmo? O que é preciso indicar, o que é preciso registrar na nota que ou tem ou não tem hoje na 21 e 22? O que a 62 vem a complementar ou, digamos assim, atualizar esses documentos que são desatualizados ou antigos? Olha, na minha visão, na verdade, ela traz mais uma visão de consolidação, tá? Porque, querendo ou não, a gente fala muito de composição de plano, né? Que agora fica muito nítido ter que ter essa informação justamente no corpo da INFCom, todos os itens de cobrança, conforme previsto lá no primeiro artigo do AJUST-NF, né? Mas isso já existia, porque a gente já entregava o convênio 115, convênio 201, que faziam justamente essa montagem. Só era um pouco mais burocrático o processo, né? A partir de agora, isso torna também pro usuário do serviço mais visível aquilo que ele adquire. Então, a partir do momento em que eu pago R$100, eu consigo identificar que 50 são de SCM, 30 é de um Digilivro e 20 é de um outro serviço. Então, isso vai tornar mais visível para o usuário também tudo aquilo que está sendo cobrado efetivamente dele. E para os provedores, realmente, quanto à questão de proporcionalidades, talvez, né? Cabe aí atenção, visto que serviços de proporcionalidade, né, sempre tem que ser visto um pouquinho com cautela. Mas acredito que o ponto principal é esse fato. E também a gente traz um pouquinho da digitalização para o FUST-Funtel, né? Que antes havia mais declarações, mais obrigações acessórias, que agora também fazem parte da instrução do XML da INFCom. Então, também vai facilitar o trabalho da Anatel aí com relação à fiscalização, recolha de documento e também para o provedor, né? Porque quando havia uma necessidade de uma explicação com relação aos fundos, bem mais delicado, e agora você tem uma entrega de um documento eletrônico que tu tens a guarda, fica muito mais fácil de fazer a apresentação, defesa, enfim. Mas eu concordo muito com o Paulo na fala dele, eu vejo assim que não traz grandes prejuízos, mas formaliza muita coisa que antes acontecia de uma outra maneira. Não necessariamente que muda-se todo o cenário, mas muda-se um pouco de concepção, né? Sim, de fato não traz assim grande novidade para quem tem um planejamento tributário estruturado. Perfeito. Para aquele provedor que está preocupado em fazer há vários anos uma coisa organizada, não vai mudar, vai deixar claro aquilo que ele já faz bem feito. O problema do setor que a gente tem é que a gente tem uma grande parcela de provedores de internet que eles não são bem estruturados, não foi bem planejado. O percentual entre SCM e SVA, ele não tem uma base sólida por trás dele. Já é um valor e isso agora vai né? aparecer, né? E consequentemente, a gente sabe que o fisco veio fazer isso para conseguir facilitar a fiscalização dele, né? A gente sabe disso. Também não é novidade, também é natural esse movimento, né? De novo, tem que concordar com o Paulo, não tem assim. Agora, o que a gente percebe no mercado é aquele espanto, como o Paulo falou, que aquele pequeno provedor ou talvez a pequena associação que não se preocupou agora está preocupado. E aí a gente está prevendo agora uma correria nos próximos meses, ou vamos lá, né? A gente está no Brasil depois... Novembro, os 45 do segundo novembro para frente eu acho que ainda vai piorar o setor, acho que vai ter uma gritaria, acho que vai ter um burburinho aí no mercado e eu acho que vai ter alguma consequência nisso, né? Eu não acredito que a gente vai chegar em novembro com
uns 50% dos provedores adequados, né? Emitindo a NFCON, não acredito. Aí eu quero ver o que vai acontecer na prática mesmo, né? Como é que, né, daqui a pouco vai baixar a arrecadação do Estado, não vai entrar o dinheiro na conta? Porque não vai ser mais, vai ter um monte que vai emitir 21 e 22. Tá errado, tá tudo errado, não tem razão, não pode mais prorrogar, mas vamos lá, é o que eu acho que vai acontecer, né, na prática. Me preocupa também como vai ser tratado esse primeiro momento agora, né? Então, as empresas não conseguiram fazer esse prazo de adequação, tinha uma necessidade de fazer a emissão da 62, não conseguiram emitir, emitiram documentos inidôneos. Como o Estado vai tratar? Será que vai ter uma colher de chá aí para os primeiros meses ou já vai ser direto multa e notificação? O que vocês veem nisso, meninos? Eu só fazer um parênteses antes de entrar nessas questões das penalidades. Eu acho que a gente tem acompanhado as fiscalizações em todo o Brasil, né? A gente tem alguns estados mais atuantes ou não. A gente vê que o fisco, ao longo do tempo, ele criou, apesar de a gente terem documentos fiscais que não são totalmente rastreáveis, né? Rastreáveis no sentido de serem documentos eletrônicos, né? Documentos passíveis de consulta eletrônica. Ele acabou criando a entrega de arquivos digitais, como o Convênio 115, para o quê? Para costurar todas essas informações e ter o acesso à movimentação fiscal fácil do provedor, das operadoras. E depois teve também o Convênio 201 de 2017, que tornou obrigatório o envio dos arquivos auxiliares, caso o provedor, né, fature em termos, cobre do cliente um valor acima do que está previsto na nota fiscal modelo 21, 22, ou seja, caso o provedor trabalhe com algum tipo de SVA, algum tipo de oferta conjunta, ele é obrigado a enviar os arquivos auxiliares. Então, esse tipo de fiscalização já havia, que foi apertando o cerco, e agora com a NFCON isso vai se tornar ainda mais evidente, né? Porque a fatura é acoplada à nota fiscal, então isso acabou sendo uma melhoria para a fiscalização, um avanço para a fiscalização, porque ela já agora está cada dia mais presente no provedor. E, obviamente, a gente está falando também de uma reforma tributária que está prevista para começar, né, agora em 2027, efetivamente, com PIS/COFINS, transformando em CBS, em 2029 ICMS indo para IBS, e aí a gente entra também na necessidade do fisco ter documentos fiscais que atendam aos requisitos da reforma tributária, como, por exemplo, a gente tem split de pagamento na reforma tributária, então o documento fiscal antigo que havia não possibilita isso, né? A gente tem a questão do cashback também, que está previsto para o mercado de telecom, inclusive, né, para famílias de baixa renda, etc., que também os documentos antigos não cumpriam essa finalidade. Com a NFCON, ele já está se preparando para atender esses requisitos da reforma tributária. Agora, respondendo à questão da penalidade, acho, tá, que nesse momento a gente vai ter um fisco mais doutrinador, mais no sentido de demonstrar para o provedor que ele está fazendo errado. Tanto é que o fisco, o Fernando também trabalha muito nessa parte tributária, ele pode falar também até melhor que eu, que o fisco, ao longo do tempo, antigamente ele existia apenas um auto de início de ação fiscal. Chegava no provedor com auto de início de ação fiscal, acabou. O provedor não poderia fazer denúncia espontânea, ou seja, já qualquer recolhimento após o auto de início de ação fiscal já não tinha os efeitos da denúncia espontânea, então não tinha redução de multa, etc. O fisco criou um mecanismo prévio à auto de início de ação fiscal, que é o que a gente chama de ação exploratória, possibilitando o provedor se regularizar. E acho que ele vai também cumprir exatamente nesse sentido em relação a essa obrigação acessória, que é a NFCON. Se o provedor não estiver emitindo a NFCON, ele vai entrar com uma exploratória, possibilitando o provedor se regularizar. Agora, a gente não sabe por quanto tempo que ele vai ter essa paciência, né, para aguardar o provedor atender aos ditames aí do ajuste CNF, né? Legal. Foi falado agora há pouco, e aí eu vou retomar só para deixar claro para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Quando foi falado da 21 e da 22, a partir do dia 1º de novembro, elas não serão mais emitidas. Exatamente, já são consideradas documentos inidôneos. Então, se não migrou para 62, dia 1º de novembro, não tem mais como emitir notas. E aí entra no segundo ponto, que até falávamos aqui em off, que é,
E o Mangold falou também sobre isso, que é a preocupação com os provedores pequenos, né? Porque o fluxo de caixa, ele muitas vezes é dependente do faturamento deste mês. E se eu fico um mês sem emitir, depois eu tenho que me adequar e fico outro mês sem emitir porque não consegui me adequar, como que esses provedores vão sobreviver? E na fala do Paulo, eu vejo uma coisa que para mim é muito importante, que é a questão desse doutrinador, desse instrutivo, né? Por mais que não se tenha adequado, ou muitos provedores não estejam adequados ainda, que ele possa, olha, meu amigo, você está falhando, então você tem uma oportunidade aqui de até um prazo tal se adequar, e depois disso multas e penalidades virão. Não, isso com certeza. A gente já vê esse movimento agora, né? Então, assim, é um posicionamento muito mais aberto do fisco com relação a tirar dúvida, a participar, engajar as empresas. Então, a gente viu uma participação muito ativa do Fisco de Santa Catarina com o Newton, do Rio Grande do Sul com Capela. Então, teve sim, assim, esse apoio, esse respaldo da questão do fisco de participação. Então, eu também creio muito que vai haver esse momento, né? Só é muito, muito, muito importante a gente deixar bem claro, né, gente, que isso é especulações, que a gente acha, que está no nosso coração. Mas existem sim as penalidades que provavelmente em algum momento começarão a ser aplicadas de fato, porque, como a gente disse, é uma previsão legal, foi mudado todo um modelo tributário com amplitude, já justamente para atender a reforma tributária, para atender os canais eletrônicos de necessidade de informação imediata. Com o split payment também será uma realidade essa necessidade. Então, não há mais não se vislumbra mais esse cenário de mudança. A partir de agora é isso mesmo. Então é importante saber que podemos contar com uma participação efetiva do fisco num cunho doutrinador ou não. Mas o fato é que vocês têm que saber os riscos que estão envoltos aí nessa operação, caso não seja cumprido, né? Que estejamos preparados para o não, né? Porque se estiver, ok, é um ganho de prazo, né? Costumamos sempre dizer como contador que um risco conhecido, ele é tolerável, gente. Então, tenham consciência de tudo que está acontecendo aí e quais são as consequências. Legal. E mais uma pergunta que, do nosso caso, que então eu vou usar o termo doutrinador ou informativo, né? O que o provedor precisa fazer para se adequar à nota 62? A NFCON 62, modelo 62. O que ele precisa fazer de fato? Qual o passo a passo que ele deve seguir para estar no dia 1º adequado para a emissão da nota? Acho que uma das primeiras premissas pessoal, NFCON é fatura. Então, o cliente tem que ter a possibilidade de efetuar o pagamento através do documento fiscal. Então, primeiro de tudo, organização no sistema de faturamento, para que vocês consigam disponibilizar o meio de pagamento junto com a emissão do documento fiscal. Segundo passo, organização interna quanto a cadastros. Por quê? Porque a gente está falando de comunicação instantânea, então nós temos documentos aí que vão ser rejeitados por erros cadastrais. Então, o manual lá de orientação do contribuinte que implementou a NFCON tem limitação, por exemplo, de razão social de 60 caracteres. A gente tem a questão das inscrições estaduais, contribuinte não contribuinte, caracteres especiais nas razões sociais. Precisamos de data inicial, data final de contrato, número de contrato. Então, são pontos bem específicos que precisam também de sanitização de base. 21 e 22 não validavam metade dessas informações que agora, com a comunicação instantânea, nós validamos. Então, é importante também organizar a sua base antes de começar o faturamento. E como um aviso, né, mais no intuito de contribuir mesmo, revejam o estrutural de plano. Fernando muito falou aqui também, bem colocado, sobre a questão de planejamento tributário, um planejamento estruturado, gente. Esses planos aí em que os SVAs são maiores do que o serviço principal de SCM já contradiz o objeto social da empresa, então é importante vocês estarem bem respaldados nesse quesito. Concorda, Fernando? Não, com certeza, porque a nota fiscal ela tem a exigência, né, a obrigatoriedade de constar todos os produtos e serviços que são comercializados, né, no combo da internet, naquilo que o cliente contratou.
né? E aqui está o grande ponto, né? Além das obrigatoriedades técnicas que a gente falou aqui agora, vai ter que constar lá. Então é isso, se você não tem um planejamento bem organizado, se você não tem bem as razões, uma substância jurídica daquilo que está por trás do teu plano, você vai ter problema, porque a fiscalização vai pegar, você vai entregar para ele ali, ele vai mapear isso eletronicamente, né? Eles vão fazer cruzamentos, imaginem isso, né? Vão cruzar todas as informações, vão ver lá, nessa cidade aqui tem 10 provedores e 8 tem tantos % da SM, mas tem um que tem menos. Como assim? O que tem de diferente nisso daqui? Eles vão ter essa inteligência para bater. E se você não souber chegar lá e explicar tecnicamente, o que está por trás daquilo, né? Quando eu digo tecnicamente, é na operação, mas a parte de formação do preço, né? Como é que eu cheguei naquele valor de SM? E aqui, né, a gente... eu não gosto dessa coisa tem que ter o percentual X ou Y, isso é válido ou não é? Eu acredito que cada operação tem uma realidade técnica, né? Que foi formada ao longo do tempo. Bem diferentes, né? A gente tem um padrão, mas a gente sabe que tem arquiteturas bem diferentes. Se você tem isso bem montado, legal, né? E a gente sabe que a grande maioria não tem isso. Eu acho que aqui vai ter também bastante problema no médio prazo. Primeiro prazo é isso, emite e não emite, né? No segundo prazo, agora eu estou emitindo. Agora está aparecendo. Aí, como que eu montei isso, né? Agora está coerente? E Paulo, até falaram de SVAs e tal, eu lembro desde o início das conversas sobre a nota 62, e o SVA? Como que ele entra ou não entra nessa nota? Como que nessa nota, nessa fatura aí? Como que eu vou agora distribuir ou dividir? Eu vou ter que colocar o preço, o valor integral do serviço de dados e de provimento de internet. Como que ficou a questão do SVA na nota 62, Paulo? Então, a NFCom, o objetivo dela é ter uma nota fiscal e uma fatura acoplada à nota fiscal. Na fatura tem que ser detalhados todos os itens que são cobrados do cliente, seja pela própria prestadora, seja por outras prestadoras que trabalham em forma de cofaturamento, né? Seja por serviços prestados por terceiros, que não necessariamente sejam serviços de telecomunicações, que podem ser os famosos SVAs, né? Então, na fatura a gente precisa detalhar todos esses serviços, tá? E a NFCom, o Manual do Contribuinte, ele já explica todos os códigos, né? O CFLP, agora também uma figura chamada de CCLAS, que tem que ser utilizados, a depender do que está sendo inserido na fatura, né? Se você está inserindo na fatura um serviço de telecomunicações de uma outra operadora, a gente está falando de um cofaturamento, então tem um código específico para isso. Você está inserindo um outro serviço de telecomunicação, um outro serviço de valor adicionado, né, para efeitos, que é muito utilizado para efeitos de planejamento tributário, tem um outro código, um CCLES específico para isso. Tá? Eu acho que o importante, então, é ter ciência que todas essas informações, né, consolidadas numa fatura acoplada na NFCom, vão ser enviadas, né, diretamente para o fisco. O fisco ele vai ter acesso ao planejamento tributário da empresa em tempo real, né? Então, como o Fernando falou, o fisco está cada dia mais apertando o cerco em relação a isso. A gente sabe que hoje, né, quem não declara 100% ou quem trabalha com planejamentos arriscados, vamos dizer assim, sem segurança jurídica, corre sérios riscos de ter problemas, tá? E tem outras questões ligadas também à fatura, né, a questão do código de barras, que a gente já, na Silvavito, a gente já recebeu vários questionamentos sobre isso. Mas eu faço a cobrança pela empresa de SVA, como que eu vou fazer agora, se a fatura está acoplada à NFCom e quem emite a NFCom é a empresa de SCM, tá? Mas a gente pode até entrar nessas perguntas pontuais que a gente já viu aqui, já tá recebendo no nosso dia a dia, mas o que é importante deixar claro sobre os SVAs é que, ainda que os SVAs sejam inseridos na fatura acoplada à NFCom, né, eles são objeto de nota fiscal através da empresa que eles prestam, que é prestado o serviço, né? Então, isso aí, obviamente, a nota fiscal vai
continuar normalmente sendo emitida pela empresa de SVA, ou se é dentro da empresa de SM, isso depende do tipo de SVA que é faturado, né? Então, se você tem um livro, pode ser uma nota fiscal de mercadoria, se o livro é tratado como mercadoria, se pode ser uma nota de débito, se o livro é tratado como sessão definitiva, você tem notas fiscais que são serviços de eletrônicos, que é serviço da prefeitura, você tem notas de débito, depende do tipo de SVA, a nota fiscal continua sendo emitida. A fatura acoplada à NFCom, sendo inseridos os SVAs lá, não dispensa a emissão de nota pela empresa de SVA, referente aos SVAs que ela presta. Eles são apenas itens informativos. É justamente para que haja essa visibilidade daquilo que está sendo efetivamente cobrado. Até a gente discutiu com alguns provedores aqui recentemente, a gente faz uma rodada de bate-papo aí seguidamente, e houve muito questionamento, né, justamente quanto a isso. Falamos também sobre como as empresas de telecom, a partir de agora, têm que, de fato, nomear os seus produtos, né? Porque onde se falava muito... né? Isso, se falava muito internet é R$99. Mas aí, no final das contas, é um combo que tem internet, tem SVA. Porque vai haver agora, nesse momento, vai haver, sim, o questionamento por parte do cliente e do provedor. Isso é o ponto que eu ia perguntar, justamente era esse. Vai haver sim, porque ele vai olhar todos aqueles valores lá e vai dizer assim, não, mas eu não quero SVA, eu só quero internet. E aí, como você vai tratar com isso? Então é importante também saber como vocês vão nomear o produto de vocês na hora de fazer a precificação, fazer venda, fazer publicidade, tudo isso também vai ser bacana agora, dar uma olhadinha com mais carinho. Pegando ali o que o Paulo falou, que a gente colocou, tem muita confusão ainda sobre alguns conceitos básicos, que é básico para nós, que não é simples para o dia a dia do provedor. O que é cofaturamento? E se confunde o cofaturamento de serviços de telecomunicações com as outras cobranças de terceiros. Exato. Se isso não estiver claro para a contabilidade do provedor, para a pessoa que for fazer a configuração ali dos planos de serviço dentro do software, vai ter problema. Pode ter bitributação, pode ter um monte de problema. Porque aqui é um ponto bem claro. Então, eu acho que a gente tinha que falar um pouquinho mais disso. Acho que a diferença do cofaturamento para serviços de terceiros, né? Paulo quis falar um pouquinho disso. Com certeza. Tá? Tinha que reforçar isso aqui. Mas e essa parte da empresa de cobrança também é bem polêmico isso, né? Muitas estruturas de planejamento têm essa figura, isso, né, como emissor da fatura de cobrança, né? E está claro que quem tem que emitir a fatura de cobrança é a empresa de telecomunicações, né? E tem que constar ali todos os serviços. Por fim, que você falou agora ali da questão como consumidor, historicamente, né? Agora eu vou falar como consumidor, há muito tempo, a gente sempre até criticou, né? De certa forma, né, quando recebe. Eu recentemente, vou falar uma experiência minha, recentemente na minha empresa, né, eu tenho um serviço corporativo com a Vivo, né, do plano de celular da empresa, do escritório. Eu descobri que eu tenho um livro digital dentro da minha conta corporativa, porque eu li o contrato, sou advogado, acho que quantos de vocês leem o contrato? O Paulo deve ler o contrato também, talvez, né? Sim, com certeza. Ou já dá um aceite lá, porque já tá tão com uma brincadeira, mas a gente lê, né? Por prática. Eu fui ler o contrato, olha, eu tenho um livro digital aqui. Legal, né? Eu nem reclamei, porque eu falei, em algum momento eu vou ler. Até hoje eu não consegui parar para ver esse SVA que eu tenho lá. Mas ok, eu não reclamei como consumidor e tá lá, ok, porque eu entendo essa prática de que eu estou ganhando mais pelo menos. Então a gente tem questionamento como consumidor, mas o que eu estou falando aqui é bem importante, porque é uma defesa muito forte que eu tenho nas atuações fiscais, acredito que o Paulo também deve ter isso, porque algumas fiscalizações avançadas, elas não estão olhando, gente, só a separação do serviço, o valor ali, mas como eu vendo, que é isso que a gente está falando aqui agora. E aí vem o porquê de estar tudo discriminado ali, né? Uma das teses que a gente vê, principalmente em Santa Catarina, né? Santa Catarina pega muito forte nisso. Eu até digo para o meu cliente, olha, aqui em Santa Catarina é difícil tu comprovar que tem um SVA na tese deles. Qualquer coisa cabe na tese de venda casada. Né? E aí a nota fiscal fatura, ela também vem um pouco para dar essa clareza ao que você está contratando. Então, como consumidor, isso é excelente, gente. Isso é ótimo, não tem como dizer que não. Agora, de novo, aquele planejamento que não foi pensado, que se colocou um SVA ali, que às vezes nem entregue não é, sabe? Aquilo ali, cara,
Então, os dias estão contados e a gente tem data, né? 1º de novembro. 1º de novembro. É o começo do fim. Eu vou puxar a fala do Mangold, já passo a palavra para vocês explicarem as diferenças, que o Mangold é muito óbvio, né? Para nós, é muito básico para nós, né? Mas quando o Paulo falava ali, tem a emissão se é nota de serviço, se é nota de não sei o que, se é nota... Daí eu que não sou um leigo nesse assunto, eu fico pensando, meu Deus, mas isso aqui não é nada simples. E aí o Fernando tocou nesse ponto. Cara, isso tem que estar muito claro para o contador, tem que estar muito claro para o gestor lá do provedor da internet, ele saber o que ou como fazer, porque não adianta só estar configurado para poder emitir a 62, tem que saber como emitir uma nota, né? E, então, eu queria só fazer esse apontamento e devolvo, então, agora vocês explicarem ali como o Mangold trouxe aí para deixar um pouco mais claro, né? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, ter esses entendimentos ou ter uma percepção e depois disso poder buscar o Mangold, poder buscar o Paulo, poder buscar a STC Soft para sanar outras dúvidas que poderão vir. Por favor, Cris, Paulo, fique à vontade. Bom, acho que um dos principais pontos aqui, quando a gente fala dessas duas metodologias que o Fernando trouxe, é a diferenciação, tá, pessoal? O cofaturamento, basicamente, é a informação de um outro serviço que outra empresa de telecomunicações, também, serviços de SCM, presta para que seja possível fazer um produto final, digamos assim. Então, pode ser um last mile, pode ser uma rede neutra, pode ser um dark fiber, qualquer coisa do gênero que uma empresa de telecomunicação necessite de outra para que o serviço final seja entregue ao consumidor. Esta é a metodologia do cofaturamento. Então, a empresa, provavelmente, se vê muito esse modelo, eu costumo usar de exemplo o last mile, porque para mim é o que mais faz sentido dentro do mundo da telecom, que é justamente entre o provedor local e um grande provedor. Então, o grande provedor foi lá, fechou um contrato com uma rede de supermercados para o fornecimento empresarial de internet em 60 municípios. Só que esse grande provedor não tem rede, de fato, própria nesses 60 municípios. Então, ela vem aqui em Chapecó, contrata de um provedor, vai ali em Xanxerê, contrata de outro provedor, vai ali em Passo Fundo, contrata de outro provedor. O provedor entrega toda a infraestrutura, esse provedor local, mas quem cobra efetivamente esse serviço é a empresa que fechou o contrato, o grande provedor. Para essas operações dentro da ANFCOM, o provedor local vai fazer a emissão de uma nota, sem tributação, porque ela é só de cunho informativo, para que haja esse cofaturamento, informando que essa nota será passível de cofaturamento. E o provedor que fará a cobrança final emite outra ANFCOM, referenciando do provedor local, vai informar a CNPJ certinho, bonitinho, de toda a movimentação que acontecer, e também informando que é uma ANFCOM do tipo cofaturamento. Na primeira nota do provedor local, a gente informa um C-Class, dizendo que essa nota será alvo de cofaturamento. Na segunda nota que o cobrador vai emitir, é o tipo da ANFCOM que é cofaturamento. E uma acaba referenciando a outra para que o consumidor também entenda que esse serviço foi prestado por duas empresas em conjunto. Acredito que o last mile seja o melhor exemplo, porque é o mais comum de acontecer. Porque aí a gente tem outras classificações também para as questões de cessão de meio de rede, então é um pouquinho diferente. Mas o cofaturamento, o last mile, eu creio que seja o melhor exemplo. Paulo, o que tu achas? Tem a parte também do serviço de telefonia, né? Isso, perfeito. É muito utilizado cofaturamento, né? Hoje é um dia, inclusive, né? Porque a gente tem poucas grandes operadoras que trabalham, né, com a parte de telefonia, com a parte de DDD, DDI, né, e aí acaba que tendo que utilizar a rede da outra. Então, isso é muito utilizado no serviço de telefonia hoje. Mas também esses exemplos que você deu são muito bons, com certeza. E, de modo geral, os serviços de terceiros que a gente traz é basicamente um exemplo de quando há um serviço conjunto prestado, cobrado por uma empresa só, mas que não são serviços da SCM, que podem ser SVAs, por exemplo.
Então, tem um CCLES específico para isso, ele acaba sendo informativo dentro da NFCon, tá? Não vai tributar nada, e a empresa, de fato, prestadora de serviço, vai lá e vai emitir os modelos convencionais de nota dela. Então, vamos usar aqui de exemplo um digilivro. A Cris tem um provedor que vai emitir uma nota fiscal para o Fernando e quem presta o SVA é o Chico. Então, na minha NFCon vai estar o meu serviço de SCM e o SVA do Chico, que eu vou cobrar do Fernando. Aí eu vou informar um CCLES lá de serviço de terceiros no que se refere ao serviço do Chico. Então, essa distinção é muito importante. Cofaturamento só se aplica para as empresas que são comuns de SCM. E os serviços de terceiros são os demais serviços, que aí entra SVA, entra a manutenção de rede, entra a instalação, entra ativação de número, várias outras situações que não são necessariamente prestados pela empresa de SCM. O que está pegando bastante, que eu vejo aqui, pessoal, que talvez eu acho que a gente possa debater um pouquinho mais, é justamente esse ponto que o Fernando trouxe com relação às empresas de cobrança. Porque muitas estruturas tributárias foram construídas com uma holding sobre todas as outras estruturas de empresa e a holding que faz a cobrança final do cliente. Anteriormente, com 21 e 22, isso era mais fácil transitar nesse meio com a operação da holding. Mas como a premissa da NFCon lá do Ajuste CINIF é justamente ser nota fiscal e fatura, a gente traz essa cobrança para dentro do SCM. Como ajustar este movimento, Paulo? Já surgiu alguma dúvida aí do teu pessoal também? Como vocês têm tratado esse ponto? Então, acho que o primeiro ponto que é importante, assim, dentro dos planejamentos tributários que a gente fez, né, ao longo de todos esses anos, a gente sempre orientou os clientes que as faturas enviadas, né, orientou os provedores que as faturas enviadas aos clientes sejam detalhados, de fato, o SM e todos os SVAs cobrados, né, para que a fatura fique devidamente alinhada com a nota fiscal, com as notas fiscais e com o contrato com o assinante, no caso, contrato numa oferta combo, uma oferta conjunta, né, para não caracterizar, né, venda casada, seguindo exatamente a regulamentação da Anatel, que né, exige que também seja disponibilizado o plano avulso ao cliente, etc. Tá? Agora, especificamente quanto à cobrança, né, de fato, alguns planejamentos que a gente fez, a gente já deslocou a cobrança, seja para a empresa de SVA, seja para uma holding ou para uma empresa de cobrança em separado, né? Normalmente, nos nossos planejamentos, a gente trabalhava a cobrança na empresa de SCM mesmo, porque a própria Anatel, ela soltou um informe alguns anos atrás, posso falar que tem pelo menos uns 8 anos atrás, que ela falava o seguinte: se a cobrança não era feita pela empresa de SCM, né, deveria se constar o número da outorga na cobrança, na fatura, né, ou seja, qual era a empresa outorgada na fatura. Isso para que a Anatel já direcionando que a cobrança seja feita pela empresa de SCM, tá? Mas, enfim, hoje que a gente vendo esse movimento, né, e a gente, né, obviamente, como a NFCon ela é emitida pela empresa de telecomunicações, né, é mais que natural que ela agora também faça a cobrança, já que a fatura está acoplada a ela. Mas tem muitas empresas que não querem fazer esse movimento, né, querem manter a cobrança da forma como elas estão. Então, a nossa orientação hoje é que, de fato, assim, é possível ele ter, obviamente, uma cobrança separada, certo? Mas ele vai acabar tendo uma duplicidade de fatura. Você vai ter uma fatura acoplada à nota fiscal, com SCM e todos os SVAs, certo? Pelo que a gente identificou, o código de barras, né, não constitui um elemento de obrigatoriedade da NFCon, tá? Vamos dizer assim, o código barras, de fato, ser utilizado para pagamento, né? Então, ele poderia ter uma fatura separada, certo? Emitida por uma outra empresa, e essa fatura ser utilizada para pagamento, tá? Mas o que isso vai acontecer é o seguinte: acaba que ele vai ter uma duplicidade de fatura. Ele vai ter uma fatura que está atrelada, acoplada à NFCon, e se ele quiser continuar emitindo a fatura através de outra empresa, ele vai ter essa fatura também
na outra empresa. Ou seja, agora, a gente não sabe como que vai ser, tá, a interpretação do fisco, né, por esse movimento. Porque o fisco pode, obviamente, entender que quem deve fazer a cobrança é exclusivamente a empresa de telecomunicações, tá? Mas é o que a gente tem visto hoje, pela nossa interpretação de tudo que a gente já leu e já entendeu, é que seria sim possível ter uma outra fatura através de uma outra empresa, mas acaba que tem uma duplicidade de fatura. Eu não sei qual que está sendo o entendimento aí do Fernando e de vocês, entendeu? Eu ouvi uma fala do Newton, tá, numa live sobre isso, ele posicionando que a fatura deve ser emitida numa empresa de telecom e ele afirmando que não poderia ser emitido nessa estrutura. Essa é a fala dele, né? Está gravado. Sim. Tá lá. Ao mesmo tempo, e aqui eu concordo com a tua interpretação da possibilidade, apesar de que eu devo emitir a NFCON exatamente como ela está lá, e eu fazendo isso estou cumprindo a obrigatoriedade, e não obstante, se alguma empresa na frente cobrar, o código de barras vai ter que ser o mesmo, lógico, né? Que vai estar na NFCON ali, tem possibilidade disso. E por que eu estou fazendo essa analogia? Porque nesta mesma live, a gente fala de carnê, né? Aquele provedor que emite o carnê. Vamos pensar a seguinte hipótese aqui, ó, vamos pensar juntos aqui na fala do Paulo agora com essa questão. O Newton disse o seguinte, né? Eu vou falar nome aqui, né? Depois, se tu quiser editar e trocar sem Não, a Newton é pessoa pública. Não, tá. o Newton... Mas o fiscal, né? O auditor lá, ele colocou assim, né? Foi questionado sobre boleto. Ele disse, não, o cara que emitiu o boleto, 12 pagamentos lá, né? O carnê, o código de barra desse boleto tem que estar no NFCON. Todo mês eu tenho que emitir a NFCON, que é o documento de cobrança. Há uma duplicidade. O carnê mais negócio. E ele disse que nessa questão não teria problema. Desde que o código de barra. Por analogia, pelo que o Paulo acabou de falar, entra na mesma questão. Não faz sentido? Né? Vamos pensar junto aqui. Se eu posso carnê, porque foi colocado para ele, olha, isso é uma verdade, gente. O carnê eu vou pegar o meu sogro ele vai pagar as contas na lotérica. Ele tem que ter todas as contas dele impressas para pagar na lotérica. Tudo bem, se alguém imprimir a nota fiscal para ele, eletrônica, ele vai lá e imprimir. Mas ele, como muita gente que mora no interior, vai lá no provedor, assinou o contrato, levou o carnezinho dele para casa, ele guarda ali na geladeira dele, ali na caixinha. Todo mês ele pega aquilo lá, vai lá no local, vai pagar e vai para casa, acabou. Não vai entrar no site, lugar nenhum, não vai olhar no celular, não vai olhar no e-mail para pegar a fatura do mês. Concordam? Isso é uma prática que vai existir ainda. Isso não vai acabar com esse... E aí, nesse ajuste aqui, ele colocou lá, dizendo, olha, há a possibilidade, então, de tu ter esse documento lá, mas vai ter que ter o mesmo código de barra. Tá. Então, aquele boleto que está emitido hoje, tu já emitiu hoje. Para 12 hoje, meses, agora em novembro, você vai ter que fazer um ajuste na hora de configurar, aí, daqui a pouco o sistema me explica como é possível, mas vai ter que dar um jeito de configurar essa nota fiscal a partir de novembro, que traz o mesmo código de barra daquela carnê que já está ali emitido. Se não estiver assim, vai ter que reemitir o carnê. Bom, e aí provoco de novo a fala aqui, né? No exemplo que o Paulo deu agora, me pareceu totalmente lógico. Se vai ter cobrança, vai existir, mas é uma duplicidade, ok, um problema do provedor se ele quer fazer isso. Se ele emitiu a nota fiscal ali, cumpriu a lei, cumpriu a determinação que tem todos os serviços ali, tá ali, é o mesmo código de barra, me parece que está cumprida a determinação legal. Eu me preocupa o fato da cobradora não ser a mesma do serviço da SCM nesse caso, né? Porque aí quem emitiu todos esses boletos num período, enfim, de carnê, ou se foi só boleto que outra empresa vai cobrar, ela não é a mesma cobradora do emitente do documento. Isso me traz um pouquinho de insegurança, justamente a questão de idoneidade do documento, né? Porque eu estou emitindo uma nota fiscal aqui em nome de uma empresa da SCM, mas estou fazendo uma cobrança com outra empresa que o cliente só consegue identificar na hora que for fazer o pagamento do documento. Então, não sei o quanto viável é. O fato não existe validação, bem como o Paulo falou, sobre a linha digitável. Não existe validação. Isso é fato. E, inclusive, não existe premissa ainda de validação para esse tipo de pagamento na NFCON. Não existe. Mas, quanto à premissa principal, né, que a gente repete aqui sobre a NFCON ser fatura e
a empresa DSCM efetuar essa cobrança, né, me preocupa um pouco o entendimento. Eu acho que ainda é uma coisa muito nebulosa, né, de como trataremos, será possível ou não. Muitas falas entram no quesito de risco de negócio, justamente porque se a empresa de SCM é quem está provendo o serviço, o risco do não recebimento também é dela. Então, a atuação das holdings deveria se limitar a uma situação mais reativa e não proativa, na cobrança do título posteriormente e não antecipadamente ao vencimento. Mas, como eu costumo falar aí para várias pessoas que a gente vem debatendo, eu acredito que são assuntos que ainda vão render muito, porque são nebulosos, são passíveis de discussão. Acredito que precisa haver ainda também uma consolidação de informações sobre tudo isso, né? Mas são perspectivas que a gente tem de momento, porque ainda há pouca movimentação, pouca aderência, os clientes não estão se manifestando muito. Paulo bem disse, não houve um movimento por parte dos provedores de ingressarem, de participar, de se fazerem ativos nesse movimento, né? A preocupação maior é que agora a gente vai colher os frutos, né? Porque aí agora é só desespero. O volume de emissões ainda não trouxe os problemas, as questões que ainda não foram vistas para que essa nova formatação esteja 100% ativa e operante, né? Nós falamos alguns temas aqui, alguns assuntos relacionados à NFCon. Falamos de possíveis punições, o direcionamento da Anatel. Elucidamos aqui algumas dúvidas, algumas questões. Em algum momento nós já trouxemos isso, mas eu queria deixar mais claro para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo. Quais os benefícios para o provedor? Falamos do benefício para o consumidor, e eu concordo também, mas assim, em relação ao provedor de internet, essa mudança da nota, ela beneficia o provedor em quais pontos ou em que momentos? O que auxilia na vida do provedor a nota 62? Olha, eu vejo muito de organização interna mesmo. Essa facilidade em ter a unificação em um único documento da questão da fatura, o documento fiscal propriamente, a organização dos planos também, a transparência no tratamento com o cliente, né? Já é bastante coisa, assim, que realmente a gente vê um efeito positivo. Quanto a também a desobrigação do convênio 115 e 201, que são bem problemáticos, também já traz uma segurança um pouco mais para o provedor, essa comunicação imediata, né? Não se tem muitos erros de cadastro, depois de configurado toda a base, sanitizado os dados, fica muito mais tranquilo a operação também. Vejo como um cenário realmente que não tem mais como a gente fingir que não está aqui, né? Está batendo na porta, vai se intensificar mais com a chegada da reforma tributária. Então, é um meio de caminho para um fim. Então, realmente tem benefício sim, o pessoal só fica um pouco apegado no passado ainda, mas é uma dor que vai doer agora, mas no futuro vai colher grandes frutos aí, tenham certeza disso. Legal. Pessoal, nós estamos quase no fim do nosso papo aqui, o tempo é curto, né? E aí quando a gente começa a falar sobre um tema que nos chama muita atenção e acaba sendo, e ele é relevante, importante, a gente conversa e daqui a pouco já estamos quase nos finalmente aí. Tem um tema que nós abordamos, e eu acho importante falar, assim, do cuidado e dessa observação sobre a questão da subnotificação, né? É um tema que hoje foi discutido, até trocamos uma ideia com o Paulo lá em Gramado recentemente, e essa questão da subnotificação, aí eu trouxe até o exemplo de que, o provedor hoje, até o dia 31 de outubro, ele emitia 10 notas. E aí no dia 1º de novembro ele passou a emitir 10 mil notas, né, faturas, cobranças. Como que vocês enxergam isso e como que vocês orientam os provedores a observarem essas questões que são delicadas nessa gestão do provedor em relação a essa troca de modelo de nota? Eu acho que, deixa eu até começar esse ponto. A gente vê, obviamente, dentro dessa questão da não emissão de nota, a gente vê alguns comportamentos que o provedor acha que está certo, mas ele não está. O provedor fala, não, mas eu emito 100% das notas fiscais para os clientes que me pagam.
Ou seja, ela emite só contra recebimento, né? Cliente que não paga, ele não emite nota. Está errado também. Isso é uma espécie de subnotificação, né? De não emissão de nota, né? Porque nota fiscal não é sinônimo de recebimento. E agora, com o conceito do NFCON, isso está mais claro, né? Porque a fatura está acoplada à nota. Então, a nota tem que ser emitida antes do pagamento. Se o cliente vai pagar ou não a nota fiscal, são outros 500, né, vamos dizer assim. Né? Isso é uma outra questão. Então, a gente vê muito ainda no mercado provedores que acham que estão regulares quanto à emissão de nota, porque ela emite contra recebimento. Então, o cliente não me paga, né, eu não emito a nota. E aí, depois, chega a conta, né, porque o fisco chega lá no convênio 115, identifica os clientes, né, vê que um cliente Paulo, ele não emitiu a nota no mês, porque o cliente Paulo pagou atrasado, no outro mês Paulo pagou regular, ele emitiu, depois o Paulo não pagou, ele não emitiu, e fica essas lacunas dentro dos arquivos, né? E como que o provedor explica essa não emissão de nota fiscal, né? Então, isso também é um problema muito grave no setor. E, claro, tem um problema de caixa 2 mesmo, de não emissão, que agora, com a NFCON, né, esse cerco está cada dia mais se apertando, né? Então, o provedor tem que se regularizar nesse sentido. Acho que, principalmente em estados que a fiscalização é muito mais presente, né, como, por exemplo, Santa Catarina, que todos falaram do Newton, né, e outros estados que a gente tem visto muitas fiscalizações, né, a gente tem orientado os clientes, né, a fazer um plano gradativo de regularização para não chamar tanto a atenção do fisco, né? E, obviamente, esse plano ele já deveria ter iniciado para alguns, né, porque a gente está falando aí de uma obrigatoriedade de NFCON a partir de 1º de novembro. Tá? Então, também tem que tomar cuidado aquele provedor que quer se regularizar, né, para ele também não despertar o interesse do fisco, né, em verificar o porquê que ele passou de tantas notas, né, para né, um volume muito maior, muito mais expressivo. Né, acho que um outro ponto que é importante o provedor se atentar, como o Fernando falou antecipadamente, é a questão de que agora o fisco sabe qual que é o planejamento tributário, né? Então o provedor ele tem que estar ciente de que não é só incluir SVAs na fatura, ele tem que demonstrar como que aquele SVA foi contratado, né? Ter as ofertas conjuntas bem estruturadas, os contratos explicando que há a possibilidade do cliente contratar aquele item de forma avulsa, certo? Até porque o fisco está vindo agora com outras interpretações que pode surgir uma nova onda de fiscalização, né? Como questionando, né, o preço do SM dentro do combo, né? Tem alguns fiscos alegando que o SM dentro do combo tem que ser exatamente o SM fora do combo, uma interpretação totalmente absurda, mas que tende a ser um outro questionamento por vir. Então, a formalização do contrato com o assinante, né, como que essa oferta combo foi contratada e como ela vai ser refletida na NFCON, na DANFCON, né, na fatura, ela também é muito importante. Então, essa preparação, né, para atender aos anseios da NFCON, ela é muito importante. A gente fala também de um risco que sempre existiu, né, gente? Então, assim, as empresas de telecomunicação também têm a obrigatoriedade de entregar arquivos, como disse. Então, já havia essa informação dos acessos enviados, a quantidade de acessos. Então, na minha percepção, o pessoal não estava entendendo tudo que envolve uma empresa de telecom. Então, eu estou informando uma quantidade de acesso no meu DIS, mas aí eu estou emitindo outra quantidade de nota e estou recebendo outro valor. E essa triangulação, ela acaba sendo totalmente anormal, né? Exato. Então, em algum momento, isso vai se tornar visível. Então, assim, nós costumamos falar que se ainda não recebeu uma notificação é porque ainda não chegou a tua vez. Mas não que não tenha disponibilidade, não que não tenha disponibilidade de informação, né? Então, é muito realmente pertinente que Paulo fala aqui sobre essa transição gradual, justamente para não chamar muita atenção, mas a necessidade de fato. Regime de caixa no Brasil só se aplica para empresas de construção civil, aí na parte de incorporação. Então, não existe outro segmento que possa adotar como hoje é feito na telecom. Então, são vários pontos a serem corrigidos. E aí, quando a gente está falando, o Chico bem apontou antes, questão de caixa.
para essas empresas menores de telecom, né? Então, assim, daqui a pouco faturava tudo em regime de caixa e vai ter que fazer uma virada muito grande para competência. A gente está falando de 60 dias que vai ser muito delicado financeiramente para esse provedor. Então, também cabe atenção a todo esse processo. De novo, a gente como software tenta aqui o máximo possível instigar o cliente, chamar. A gente está oferecendo conteúdo de tudo que é possibilidade. Estamos chamando para configurar mais de ano, né? A gente liga, a gente faz live, faz chamada em todas as redes sociais, tudo que é possível. Porque é justamente para vocês fazerem esse período de transição, gente. Não é só porque a gente precisa que vocês venham, é porque vocês precisam vir. Precisa ser feita essa graduação. Então, este momento também vai ser importante para você se reorganizar internamente, para evitar qualquer tipo de complicação no futuro. Até é importante, adiciona a tua fala, Cris, que ele também tem que procurar o contador dele, né? Isso é um ponto muito importante, porque existem configurações lá na Cefaz. Dependendo do estado, você precisa pedir o credenciamento, né? Só que como a gente já está nos 45 do segundo tempo, pessoal, por exemplo, Santa Catarina já escreveu de ofício a partir de 1º de outubro. Então, a partir de 1º de outubro, já está todo mundo apto para emitir NFCom. Goiás, a gente teve informação recentemente aí de um colaborador que a gente tem na região. Goiás já nem consegue mais emitir homologação, só entra em produção, porque o estado já inscreveu todo mundo de ofício. Então, é um cenário que não tem mais como retroceder. Paulo trouxe a fala sobre essa questão das lacunas no meio dos contratos. Pessoal, NFCom tem tag de XML para data inicial e data final de contrato. Nós estamos falando que nós estamos emitindo uma nota de pagamento mensal e aí um contrato de período de 12 meses teve 6 notas emitidas. Então, muita atenção aos detalhes, porque o próximo passo é realmente cada vez mais fechando esse círculo, se aproximando de uma informação coesa. Então, atenção, realmente façam um planejamento e um planejamento que vocês consigam sustentar. Isso também precisa ser saudável para vocês. Então, é necessário se preparar com antecedência. Legal, pessoal. Estamos chegando ao final, então, do Impulsiona. Eu vou pedir para vocês resumirem aí. Não vale dizer se preparem, não vale dizer dia 1º estejam prontos, venham configurar. Agora eu preciso que vocês digam, cada um de vocês, por favor, em 1 minuto aí, dê um conselho para os provedores referente à NFCom. Já foram muitos aqui, né? Mas a Cris agora tá um super conselho, né? Organiza, olha, prepara. Mas, enfim. Mangold, por favor, um recado aí pro pessoal. A hora que você está fazendo agora, chama o contador, chama o seu jurídico. Se você não tem um jurídico especializado, procura o Paulo, procura o Fernando, procura alguém da sua confiança. Revise tudo o que você faz. Cada serviço que você tem adicional, seja de telecom, seja não ser. Tudo que a gente falou aqui, né? Vejam os valores, né? Tenho alguma subnotificação? Não tenho. Tem 1 mês só tem 1 mês, ok? É o que tem para hoje, não tem. Tem mais o que fazer. Encara isso e se prepara da melhor forma que tu puder. Esse é o recado. Legal. Cris? Pessoal, nem tudo que vocês podem, vocês devem. Então, muita atenção aí no que vocês forem fazer. Reforço fala de Fernando. Procurem auxílio de pessoas especializadas. Um profissional caro, amigos, é aquele que te dá um prejuízo no futuro. Então, pense bem quem vocês estão trazendo aí para dentro. Conversem, veja a reputação também, porque conselho bom é aquele conselho que constrói. Então, muita atenção. Legal, obrigado, Cris. Paulo, uma fala aí, um norte, uma direção aí para os nossos clientes provedores aí, não só os nossos, mas todos os provedores do país, né? Então, eu acho que primeiro eu gostaria de parabenizar a XC por esse podcast, por trazer informações aí tão importantes, né, para os provedores. Eu acho que é importante que o provedor, né, tenha noção que a NFCom, ela veio para ficar, ela é parte, né, de um conjunto de mudanças que vão ocorrer nos próximos anos, e
ela não veio para prejudicar o provedor, tá? Ela vem do movimento natural de atualização dos documentos fiscais, a próprio tratamento eletrônico de dados, como já vem sido feito em outros mercados, tá? Acho que o provedor, ele tem que se cercar de bons profissionais, tem que ter um contador importante, um contador especializado, alguém que tenha noção, né, de todos esses códigos, CCLES, né, CFOP, toda a parte, né, de cofaturamento, faturamento normal, né, isso tem muitas peculiaridades que do mercado de telecomunicações, que um contador, né, que faz a contabilidade de um supermercado, de uma padaria, não necessariamente vai ter esse conhecimento especializado, ele tem que se cercar de bons profissionais. Um bom jurídico também ajuda, que aí eu estou fazendo a minha propaganda, aqui também tem um ótimo profissional que é o Fernando, tá? E eu queria também aqui nesse momento, a gente falou, claro que a gente espera um Estado um pouco doutrinador, tá? Mas a gente queria alertar para vocês de que há previsão na legislação tributária de multa por descumprimento de obrigação acessória, né? No caso, por exemplo, de Minas Gerais, né, a multa por não emissão de nota, ela pode ser equivalente a 40% do valor da prestação. Tá? Não existe no ajuste SINEF uma multa específica atrelada à NFCOM, tá? Mas existe nas legislações tributárias dos estados multa por descumprimento por não emissão de nota. Então, se o provedor continua emitindo a nota fiscal modelo 21 e 22, ele pode ser caracterizado como não emissão de nota, porque ele acaba emitindo a nota errada. Quando o provedor, por exemplo, emite uma nota de débito para tratar um serviço de telecomunicações, como que isso é tratado pelo fisco? Isso é tratado como não emissão de nota. Então, se o provedor emite uma nota fiscal 21 e 22, quando ele já está obrigado a emitir o NFCOM, o fisco pode tratar como não emissão de documento fiscal e aí emitir a multa de descumprimento de obrigação acessória, que, por exemplo, em Minas Gerais pode chegar a 40% do valor da prestação. Tá? Então, é muito importante se organizar nesse sentido, não deixar para a última hora, apesar de que a gente já está chegando aí no mês que antecede a vigência, né? Então, tem que preparar, tem que organizar, tem que ir atrás da empresa de software, como a XC, para deixar tudo pronto, né? Esse afinamento da base, como a Cris falou, ela é muito importante. A gente vê que os provedores, né, às vezes não conseguem trazer todas as informações do assinante que precisa estar dentro do sistema para que a nota fiscal seja emitida corretamente. Então, é isso que eu gostaria de deixar minhas conclusões. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Mangold, Cris, Paulo, obrigado pela presença de vocês e pelas informações que nós debatemos, trouxemos aqui. Espero que você, provedor, esteja atento, que tenha sido tocado por esse momento, né? Nós aqui na XCsoft, nós estamos preparados para ajudar o seu provedor de internet. Tem muita coisa que depende somente de você e não apenas da XCsoft. Então, vai lá, os recados foram dados aqui, procura o contador, procura o jurídico, busca entender, busca compreender, fazer o básico, começar do início, né? É uma redundância, mas começar ali do básico mesmo, porque isso já vai atender alguns regramentos da 62, né? E nós aqui na XC, nós preparamos muito material, muito conteúdo para que vocês entendam, compreendam. Inclusive, eu convido vocês a buscarem no XCsoft no YouTube. Nós temos lá o Conexão Provedor, onde a Cris e a Karine falaram muito sobre adequação à nota 62, questões técnicas, questões de legislação, novos regramentos. Então, busquem esse conteúdo, ele também é muito elucidativo, muito informativo. E nós, então, finalizamos o Impulsiona de hoje. Esperamos que ele tenha auxiliado você e a sua empresa nessa construção aí, né? Nessa movimentação, nessa adequação à nota 62. Nos busque nas mídias sociais, @XCsoft. Busca o Impulsiona no Spotify. Obrigado por ficarem conosco até agora. Mandem comentários, critiquem, sugiram, tragam conteúdos. Estamos sempre à disposição de vocês. E um ponto bem importante também é que eu vou deixar aqui na legenda das publicações os arrobas da Mangold, do Paulo também, para que vocês entendam dúvidas jurídicas, podem acioná-los, que eles vão prontamente atendê-los, prontamente nem tanto, o Paulo está de férias, por exemplo, mas certamente eles vão dar retorno e vão auxiliar vocês.
procurem o nosso suporte também aqui para ver de que forma nós podemos auxiliá-los a fazer essa migração. Obrigado por terem ficado até o final e até o próximo episódio do Impulsiona.